Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou aqui estudando um pouco e senti vontade de dividir algo com os meus irmãos, porque quando a gente começa a ler Bíblia, a gente começa a ter inspiração. E aí o Senhor me tocou para passar algo da parte dele para os meus irmãos. Eu não sei a hora que você vai ver este vídeo, essa mensagem, mas em nome de Jesus, não guarde para você. Passe, compartilhe com os outros. Talvez ela pode nem servir para você, mas seja canal de bênção na vida do próximo. Nem tudo que não serve em nós, também não serve no próximo. Às vezes essa camisa, ela não sirva para mim, mas tem alguém próximo a mim que ela vai dar certinho. Então, divida, repassa, não guarde para você, porque Deus tem uma palavra específica para os nossos corações. Como está os nossos corações? Aleluias. A Bíblia vai nos dizer em Juízes, capítulo de número 6, quando o Senhor se encontrou com Gideão. Quando o Senhor se encontrou com Gideão. E por que Deus se encontrou com Gideão? Para usar Gideão para livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. E por que o Senhor estava contando com Gideão? Porque no versículo de número 1 do capítulo de número 6, vai dizer que o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que eles fossem cativos do povo medianita. Então Deus permitiu. Quando a gente vê aí alguns irmãos, lamentavelmente, tropeçando, entrando por caminhos que não agradam a Deus, não nos compete a criticá-lo, não. Nos compete buscar ao Senhor e perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo na vida do meu irmão, da minha irmã? E Ele nos dá uma resposta. Porque às vezes o irmão, ele tem cometido algo que não agrada a Deus, e aí pede para que nós oremos por ele. E aí nós vamos fazer orações por ele, nós entramos pelo caminho do clamor, do sacrifício, isso e aquilo, e na verdade quem está se rebelando contra o Senhor é o irmão ou a irmã. Então nós temos que vigiar muito, e antes de tomarmos qualquer decisões com relação a essas vidas, nós devemos buscar ao Senhor, tá? Não devemos deixar de orar. Nós temos que buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E vamos supor que o irmão, aos olhos humanos, ele está sendo injustiçado por outros. Isto é aos olhos humanos. Mas vamos buscar aí o fundo da situação, vamos buscar aí a base, o radier da situação. Ele simplesmente provocou a ira do Senhor. No capítulo 6, versículo de número 1, vai dizer assim, ó: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, durante 7 anos, não havia oração que pudesse fazer revogar aquilo que o Senhor tinha determinado. Não havia ninguém que pudesse fazer, porque o Senhor determinou: durante 7 anos, Israel, você vai sofrer. Durante 7 anos, você vai pagar o preço da sua rebeldia. Durante 7 anos, você vai engolir o pão da angústia. Israel, não adianta, porque você fez o que era mal aos meus olhos. Entendeu? Então nós temos que entender esta situação, mas não podemos deixar de orar. Pastor Ricardo, e como é que a gente faz então? Então a gente busca o Senhor dizendo: Senhor, trabalha de acordo com o seu querer,
e a sua vontade. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Faça segundo a sua vontade, Deus. Eu estou aqui, Deus querido, para animar ao teu servo, compreender que o preço da rebeldia é este. Pronto. Pronto. Eu não deixei de orar. Também não questionei, também não julguei, não subjuguei, não pré-julguei. Eu simplesmente fui justo. Eu entendi que as mãos do Senhor estão sobre essas vidas. E era isso que Deus queria. Era exatamente isso que Deus queria. A Bíblia, ela vai nos dizer no capítulo 6, no versículo de número 18, que o Senhor, ele escolhe um jovem. Ele escolhe um jovem. Mas por que ele escolheu esse jovem? Porque no capítulo 6 e no versículo 8, ele manda um profeta falar com este jovem. E interessante que este profeta, eu busquei nas Bíblias, na enciclopédia, eu busquei na Bíblia do expositor, eu busquei na Bíblia de estudo, e este profeta não tem nome. Ele não tem nome. Ah, pastor Ricardo, então era o próprio Deus? Não, é um profeta. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 8, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Olha que lindo. Embaixo vai dizendo assim, ó, clamando os filhos de Israel. O Altíssimo não ignorou em tempo algum a dor de Israel, mas só agiu quando foi invocado. Levou anos para que o povo reagisse, isto é, mesmo sofrendo opressões, os israelitas só clamaram pela ajuda divina quando foram humilhados e massacrados. Quando estamos afligidos pelo sofrimento, podemos clamar a Deus, que imediatamente vem nos socorrer. Por isso, não espere sua situação se tornar insustentável como fizeram os israelitas, como fizeram os filhos de Israel. Sempre tenham a fé como o seu primeiro recurso. Eles deixaram as coisas... Sabe aquele menino birrento? Aquela criança birrenta. Filho, faz isso. Não faço. Filho, faz isso. Não faço. Filho, papai vai bater. Não vai. Sabe aquela situação? Assim estava o povo de Israel. Assim estava o povo de Israel. E o Senhor, ele é mestre pelo tempo. Ele é mestre pelo tempo. Por que as coisas na vida do cristão tendem a dar certo quando está no curso do Senhor? Porque Deus, ele é o tempo de tudo. Deus é o tempo de tudo. Foi determinado 7 anos, acabou. 7 anos. Vamos compreender aí que o povo começou a tentar entender aqui, ou parafrasear, ou a fazer uma analogia, que o povo começou a buscar ao Senhor aos 4 anos de sofrimento. Vamos lá, né? 7 anos determinado por Deus, 4 anos o povo estava empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Sabe aquele negócio? Não, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Não, se Deus quiser, se Deus... Sabe aqueles jargões que nós usamos para uma situação obscura, uma situação difícil? Sabe aquela situação? Então, aqueles jargões era o que o povo estava usando. Ô Israel, por que vocês estão passando por isso? Propósito de Deus na minha vida, olha só. Olha só. É tão mais fácil eu entender que eu me rebelei, que eu fiz errado, que eu tenho que mudar os meus conceitos, mas eu prefiro ficar dizendo que é propósito de Deus. Eu estou sofrendo para que o povo olhe e fale, nossa, como ela é fiel, como ela é fiel. Meu Deus, olha que fidelidade. Não é fidelidade, não. É consciência pesada.
É consciência pesada. Por quê? Porque se nós buscarmos capítulos anteriores, nós vamos ver o próprio Senhor avisando o povo: está errado os passos de vocês. Está errado. Mas o povo não ouve a voz do Senhor quando estão se beneficiando com alguma coisa. Não ouve. Só vão ouvir quando começa a perder. Só quando começa a perder. E agora, o Senhor começa a ouvir o gemido de Israel. O Senhor começa a ouvir o sofrimento de Israel. Porém, ele procura dentre o povo e não acha ninguém. Não acha ninguém. Aí ele envia este anjo. Vamos dizer que esse anjo é o improvável. Ninguém mais esperava. Ele envia esse profeta, melhor dizendo, e esse profeta é o improvável, ninguém mais esperava. Não, os nossos tempos se acabaram, eles estão falando como Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos, no versículo de número 9 a seguir. Foi-se a nossa esperança, agora estamos aqui sepultados, já não tem mais nenhuma chance de vida para nós. Conhece lá no Vale dos Ossos Secos? Então ele manda o improvável. O improvável chega e faz assim, ó: ei, lembra de onde te tirou o Senhor. Lembra de onde você saiu. Você saiu de lá porque o Senhor te tirou de lá. Não é porque você quis sair. Não, você era escravo. Lembra de onde ele te tirou. Versículo de número 8, parafraseando, digo eu, vem falando a palavra do Senhor. E enviou o Senhor a um profeta aos filhos de Israel, que disse-lhe: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Lembra de onde você saiu, rapaz? Lembra de onde você saiu? Olha de onde te tirou o Senhor. Olha de onde te tirou o Senhor. A Bíblia vai dizer acerca de um improvável. A Bíblia vai dizer acerca de um improvável. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele julgava o povo hebreu. Ele julgava o povo no Êxodo o dia inteiro. De manhã ele se assentava, o povo ficava de pé e ele próximo entrava a pessoa. Explicava para Moisés o que estava acontecendo, ele dava uma solução ou trazia um castigo, enfim, ele julgava Israel. E Deus usa um improvável. Quem é o improvável nesse texto? Deus usa Jetro, o sogro de Moisés, para ir ter com Moisés. E vai nos dizer assim, ó: Jetro, em hebraico, excelência, um sacerdote de Midian e sogro de Moisés, Êxodo 3:1. Descendia de Midian, filho de Abraão e de Queturã. E parece que fosse sacerdote do verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 18, verso 12. Moisés, fugido de Faraó, prestou serviços a Jetro, vindo afinal a se casar com Zípora, uma das filhas das suas 7 filhas. Êxodo capítulo 2, verso 21. E trouxe Moisés no deserto sua mulher e seus filhos. Êxodo 18, 22. Aconselhou a Moisés que nomeassem auxiliares para julgarem o povo. Êxodo 18, 19. Chamava-se também Reuel e talvez Obabé. Êxodo 2, 18. Números 10, 29. Ver também Obabé. Agora, o improvável chegou e disse para Moisés: Moisés, o que você está fazendo está errado, rapaz. Está errado. Dentre vós existem pessoas idôneas que podem te ajudar. Sabe? Escolhe pessoas aí, homens íntegros, com bons testemunhos, idôneos, e os constitui. Capitão de 100, capitão de 50, capitão de 10. Aquele que trouxer um problema muito difícil, traga você. E aí você soluciona. Olha só, improvável. Improvável. E agora Deus usa este profeta para falar com o povo. Lembra de onde vocês saíram? Olha o que o Senhor fez com vocês.
trouxe vocês até aqui e agora vocês pagam culto de ingratidão, não conseguem se converter. Presta atenção, Deus tem algo melhor para vocês, mas Ele precisa que vocês ouçam a voz dEle. E o povo não entendeu o profeta porque, buscando dentro desse texto, esse profeta não tem linhagem, não tem nome, é um improvável. Será que é de Deus? Será que não é? Como o povo vivia longe da presença, não deram ouvidos. Aí o Senhor pega quem? Dentro do povo de Israel, o Senhor pega Gideão. Agora entenda aí, talvez você não consiga compreender por que você paga tanto preço. Talvez você não consiga entender. É porque dentro de uma comunidade, quando eu digo comunidade, eu não quero dizer comunidade de aglomerados de casa, não, eu quero dizer comunidade de pessoas. Dentro de uma comunidade, Deus procura um. Dentro de uma comunidade, Deus procura um. Para quê? Para fazer a diferença. Por quê? Porque Israel estava vivendo tempo de pecado, tempo de castigo. Israel estava vivendo tempo de dores. O Senhor olhou e não viu ninguém que pudesse fazer a diferença. Mas o Senhor observou um jovem por nome de Gideão. E o Senhor foi ter com ele. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor, interessante, irmãos, eu gosto de frisar muito essas coisas, que um versículo, às vezes dentro de um versículo, há um diálogo entre a pessoa e o Senhor. Nós temos que prestar atenção. Eu aprendi muito acerca disso. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando e para que está falando. E em que tempo está falando. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Porque senão nós vamos colocar Jesus conversando com Gideão, fora de tempo. Entendeu? Fora de tempo. Nós vamos colocar o Espírito Santo conversando com Gideão, fora de tempo. Há um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Jesus, nessa era futuro. O tempo do Espírito Santo, na era de Jesus, era futuro. Então nós temos que compreender essas coisas. E aqui vamos entender que o anjo do Senhor fala com Gideão. Olha só. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Ponto. Este lagar é lugar de malhar trigo? Segundo consta a Bíblia, lagar é lugar de malhar uvas. Não se malha trigo no lagar. Mas Gideão é diferenciado, é por isso que ele chamou a atenção de Deus, porque ele estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, porque a fome já estava batendo a porta. Então, quando você faz alguma coisa diferente, você se destaca. E quando você se destaca, Deus conta contigo pelo seu destaque. Você passa a ser diferente. Aí o Senhor ele dá um jeitinho dele de falar contigo. Oh, aleluias! Glória a Deus! Então, o anjo do Senhor, prestem atenção pela metamorfose, pela transfiguração. E então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E eis que é feito, e que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez subir o Senhor, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha a mudança, era o anjo. Olha quem fala agora no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor, Senhor meu, como livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efá de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, olha só a mudança. Porém, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e no pães ázimos, e então subiu fogo. O 20. Porém, o anjo de Deus, olha só, mas olha a mudança. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos, põe sobre esta penha e derrama o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães. Vê que há um diálogo. Você tem que ter esse diálogo com Deus e ter discernimento com quem você fala, para quem você fala, por que você fala e para quem você está falando. Você não pode falar ao léu, você não pode falar às paredes, você não pode falar ao teto, não. Você tem, é um diálogo que você tem. Oh, ai meu Deus, é um diálogo. Então tenha convicção de com quem você está conversando. Tenha convicção. Tenha convicção em nome de Jesus. Porque o diálogo ele é importante, mas quando eu sei para quem eu estou falando e com quem eu estou falando, por que eu estou falando e para que estou falando. Tem que ter essas convicções. Você não pode falar assim aos ventos. Não. Não. A Bíblia vai dizer, Salmo 91, no versículo de número 15: e ele me invocará e eu lhe responderei. O salmista Davi está dizendo: falas de Deus, e ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia chamarás o meu nome, e eu lhe responderei. Dar-te-ei longuras de dias por amor do meu nome. Olha só. Olha só. A Bíblia diz, no livro do profeta messiânico, capítulo de número 38, no versículo de número 2, que quando Ezequias é acometido pelaquela doença, o profeta vai e diz assim: diz o Senhor, dessa enfermidade morrerás e não viverás. Põe ordem em tua casa. Quando o profeta vira as costas, está chegando no portão do pátio, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias vira o rosto para a parede e tem um diálogo imediato com Deus. Ah, Senhor, lembra de que eu andei reto na tua presença. A convicção da oração fez tanta diferença que o profeta não chegou no portão, ele estava no meio do pátio, diz a palavra do Senhor. O Senhor disse: eite, volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele no céu. Olha, eu ouvi a oração dele, eu ouvi a oração dele. E a Bíblia vai dizer que quando o profeta Isaías volta, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração. Está entendendo? Oração quer dizer dialogar com Deus, é diferente de reza. Reza quer dizer palavras repetidas. Sabe aquele terço? Eu só pego no terço, palavras repetidas. Mas oração não. Oração é diálogo. Oração é conversar com Deus. Sabe aquele: Senhor, senta aqui, eu quero falar com o Senhor. Sabe? Então você fala, dá um tempo. Fala, dá um tempo. Entra no diálogo com Deus. Ei, isso é muito bom. Isso é muito bom. Gideão tem um diálogo com Deus. Ele conversa com o Senhor. O Senhor se apresentou a Gideão. Coisa boa. Coisa boa.
Vai dizer na linha do estudo, eu já estou acabando, vai dizer na linha do estudo, no versículo de número 14, ao versículo de número 16, dizendo assim, ó, vai nesta tua força. A escolha de Gideão não se deu por sua força física ou por sua habilidade como guerreiro, muito menos porque vinha de uma família de renome ou possuía algum talento especial. Ele só possuía revolta e fé. Por isso, diante da situação em que ele se encontrava, não tinha nada a perder. Embora não soubesse, Gideão carregava dentro de si a solução para acabar com a humilhação do seu povo. A fé, como uma partícula de Deus dentro de nós, ela é o maior poder espiritual ao alcance de todo ser humano. Diante disso, como alguém pode se sentir fraco? Muitos sofrem porque ignoram essa força que passam a viver subjugados pelo mal. Não ignore a força que o Senhor colocou em você. Não ignore, jamais ignore a força que o Senhor colocou sobre vós. Ele quer te usar. Ele quer mudar a história de pessoas através de você. Ele quer mudar a história de pessoas através de você. Talvez você não tenha compreendido o porquê que você sofre tanto. Vê que nesse texto o povo sofria, mas já estava acostumado. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver aí no Êxodo, o povo reclamando com Moisés, dizendo, Moisés, nós queremos carne, Moisés. Lá no Egito, pelo menos, nós tinha pepino, nós tinha melão, nós tinha cebola, nós tinha alho porro, nós tinha alho. Que é isso, Moisés? E aqui nós só temos só esse maná. Olha só, eles já estavam acostumados a sofrer. Gideão olhava aquilo e não se conformava. Por que ele não se conformava? Porque ele sabia que podia ser diferente. Todos nós sabemos, se conhecemos a teoria, entre aspas, teoria é força de expressão. Se nós conhecemos a teoria de uma graça invisível, nós sabemos que é um Deus Todo-Poderoso. E por que muitas das vezes nós pagamos preço calado achando que Deus sabe de todas as coisas e vai nos tirar dessa situação? Ei, se você não clamar, tu não sai daí, irmão. Se você não buscar, tu vai morrer aí mesmo. Se você não passar a crer, tu vai morrer dessa situação. Sabe por quê? Porque não sai. Sabe por que não sai? Porque não clama. Sabe, você não investe, você não vai, você não entra, você não tem coragem. Ei, o Senhor disse, vai nessa tua força, homem valoroso, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Sabe quando ele está dizendo isso? É quando ele vê que você está predestinado a sair dessa situação. Por que predestinado? Porque às vezes vem alguém e fala, vamos irmão, você fala, vamos irmão, vai indo que eu já vou. Quando ele vai indo, você fica, você não quis ir, mas o Senhor olhou do alto dos céus na tarde desse dia chamado hoje, na noite desse dia chamado hoje, disse, é hoje que eu vou mudar a história desse homem, é hoje que eu vou mudar a história dessa mulher, porque esse homem, essa mulher vai fazer a diferença no meio da nação que está sofrendo por causa da rebeldia na Rabadaiassé. Tenha medo não, rapaz, tenha medo não, moça. O mínimo que pode acontecer com você é você deixar muita gente frustrada, é você deixar muita gente para trás, mínimo, porque o máximo é o Senhor garantir sua ascensão aos céus. Obediência, determinação, coragem, não teme a luta, não teme o gigante, parte para cima, ainda encoraja as pessoas, não, vamos que vai dar certo, ei, talvez você não esteja entendendo por que você está passando por esse processo, é porque Deus tem visto você malhar trigo no lagar, mas Ele está dizendo para você, ei soldado, não é aí, olha para mim, diz o Senhor, eleva os olhos para o monte, olha para mim, observa-me,
Presta atenção no que eu estou falando, porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero fazer você sair deste anonimato, eu quero fazer você sair desta situação. Quilim, sabe o quilim? Quilim de arroz, quilim de feijão, isso é o que você está escondendo. Está parecendo aquela viúva, 2 Reis 4, que tens em casa, tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Tá. Então, faz um bolo primeiro para mim. Se é nos tempos de hoje, meu irmão, quanto você tem no bolso? Estou com 50 conto. Dá para mim. Irmão, só tenho esse. Irmão, não. Quanto você tem no bolso, varão? Varão, eu estou com 10 conto no bolso. Tributa. Eu estou falando isso pela fé, rapaz. Moço, eu estou falando isso pela fé. Tributa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no pouquinho Deus te exalta. Não, pastor, não creio não. Glória a Deus. Bem-aventurado seja, papai querido, aquele que ouve e guarda as tuas palavras. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Aleluias. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Rabanto é tu que é fácil, a narra súbia. Deus ama o que dá com alegria. Tributa ao Senhor. Abra mão. Verso 7, na linha do estudo, eu encerro por aqui. Diz assim, Deus ama o que dá com alegria. Porque esta pessoa que semeia, esta pessoa que se assemelha a Ele como Criador, o Altíssimo tem prazer em compartilhar com o homem toda a sua criação. Ele é tão generoso e espontâneo que ofereceu até o seu próprio filho, por isso pode nos ensinar o que realmente é dar. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas vale ressaltar que tudo o que o ser humano faz para Deus é para o seu próximo, deve ser por voluntariedade e fé, e não por imposição, pois, caso contrário, não será aceito por ele. Um exemplo disso foi o gesto de Ananias e de Safira na igreja primitiva. Eles prometeram algo para o Senhor, mas manifestaram falsa devoção e egoísmo na hora de cumprir. Com isso, além de terem sido rejeitados, eles perderam a vida. Atos dos Apóstolos 5, 1 a 10. Então entenda, quando você contribui pela fé, o Senhor te abastece, Ele te enriquece. É pela fé, não é por obrigação. Gideão, ele era o mais pobre. Deus olhou e falou, rapaz, é tu mesmo, moço. É o improvável, conta com os improváveis. Deus conta com você, varão. Deus conta com você, varoa. Deus conta com você. Gilberto, vem cá. Vem cá. Ana Lúcia, chega aqui. Você acha que Deus deixou tudo isso aqui escrito apenas para um conto de fadas? Ô Mário, Shirley, você acha que Deus deixou tudo isso aqui apenas por um conto de fada? Foi não, benção. É para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para fazer diferença, como está fazendo na minha. Está fazendo na minha. Pastor, mas como é essa diferença? Primeiro,
acreditar que Ele é, o tempo todo, viver só pela fé em Cristo. Segundo, é não se encurvar às coisas que a terra lhe oferece. Terceiro, é saber que a promessa foi feita. É para isso, para nos instruir a ser melhores servos dele. Quantas pessoas olham para nós e duvidam da nossa fé? Quantas pessoas olham para nós e duvidam da nossa crença? Quantas pessoas olham para nós e dizem assim, que crente desse jeito estou fora, prefiro viver no bar. Quantas pessoas? Porque nós ainda exalamos o cheiro do Egito. Manto é tu que faço a narra súbia. É tempo de nai de provia, manto é tu que faço a narra súbia de res de provias. Sair da mesmice. É tempo de sair da mesmice. É tempo de mudança. Vai nessa tua força. Soldado valoroso. Quando a palavra diz soldado, ela diz no sentido ambíguo da palavra. Ambíguo quer dizer não tem sexo definido. Soldado é soldado. É como se fosse um delegado, é como se fosse um presidente, é como se fosse um vereador. Não tem sentido. As pessoas é que mudam os termos, mas se você buscar nos dicionários, você vai ver que é uma palavra ambígua. Vai nessa tua força, soldado valoroso, porque Deus é contigo. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço que você divulgue este vídeo, porque nós vamos mandar para o YouTube. Compartilhe com os irmãos, sabe? Compartilhe. Eu sou o pastor Ricardo Luiz, simples, humilde. Eu estou aqui na minha cozinha, sentado a uma cadeira, de frente à minha mesa, as minhas Bíblias aqui. Não sou um pastor renomado, não sou um pastor conhecedor, não conheço. O que eu conheço eu divido, e Deus tem dado graça. Deus tem mudado a minha vida, Deus tem mudado a minha história, tem me aberto os olhos espirituais, fechado os olhos carnais, me aberto os ouvidos espirituais, fechado os ouvidos carnais, tem me dado mãos sensíveis à obra do Senhor, e isso é bom. Vai nessa tua força, soldado valoroso, porque Deus é contigo. Amém? E graças a Deus.